Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem? Aqui é o irmão José Farias. Eu quero trazer para você hoje uma palavra de Deus que eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida. Eu quero ler com você alguns versículos que falam do nascimento do Senhor Jesus. E você vai perceber que o nascimento do Senhor Jesus foi sem glamour, como foi o de milhares de pessoas no mundo todo, como foi semelhante ao seu e ao meu. E o que fez diferença no nascimento de Jesus e no seu novo nascimento na fé foi a presença, é a presença de Deus que faz toda a diferença, e o Espírito Santo vindo morar em nós para dar motivo para termos uma vida que vale a pena. Então, eu quero ler com você Lucas capítulo 2, eu quero convidar você, se possível, a abrir a sua Bíblia, tá bom? Então vamos começar. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Era uma contagem, como acontece no IBGE. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz ao seu primeiro filho, o primogênito. Enfaixou e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia, naquela mesma noite, pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhe disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz entre os homens a quem ele quer bem. Pelos versículos que nós lemos, você pode perceber que o nascimento de Jesus, como eu disse anteriormente, foi semelhante ao meu e ao seu nascimento, e ao de milhares de pessoas. Mas quem tomou conhecimento? Apenas alguns pastores que apacentavam as suas ovelhas ali na madrugada, na cidade de Belém, na Judéia. Próximo dali tinha o grande templo, construído por Salomão, restaurado por Herodes. E se nós formos olhar de forma natural, e se nós deixarmos a nossa mente vagar e questionar Deus, nós poderíamos perguntar: por que Deus não fez um grande acontecimento naquela noite? Por que Deus ele não fez uma inauguração poderosíssima? Por que Deus não fez um grande evento para trazer o seu filho ao mundo? Por que Maria e José não foram para a capital, e quando chegou lá, Deus providenciou uma mansão? Na época, existiam muitas mansões em Jerusalém. Existiam os ricos daquela época. Por que Deus não providenciou uma suíte para que seu filho nascesse? Ao invés disso, ele nasceu numa manjedoura, no lugar de animais, no deserto. Por que Deus não fez com que uma carruagem de fogo, como levou Elias, transportasse José e Maria? Porque não é assim que Deus trabalha. Deus poderia fazer com que o anjo descesse lá no pináculo do templo e anunciasse para os sacerdotes e para toda a população da elite da época, anunciando o nascimento do seu filho. Não, mas Deus não fez isso. Deus trouxe seu filho no anonimato. Naquela noite nada ficou acontecendo. Se não fosse aqueles anjos apacentando as ovelhas nas montanhas, ninguém ficaria sabendo como foi que Jesus nasceu.
Deus poderia muito bem fazer com que Jesus nascesse filho de um casal de sacerdotes. Por exemplo, Anás ou Caifás, com a sua esposa, poderia ter tido o Filho de Deus. Mas não, ele nasceu de José e Maria, um casal lá do norte de Israel, numa cidadezinha, numa aldeia chamada Nazaré. O que nós podemos aprender com isso? Que não era da vontade de Deus glamour, notícias. A vontade de Deus é que Jesus nascesse no seu e no meu coração, para que através de nós, vida também fosse gerada na vida de outras pessoas. As discussões que a gente assiste hoje, por exemplo, é quem será o próximo presidente da República? Lula, Bolsonaro, Sérgio Moro, Ciro Gomes, João Amoedo e outros nomes vão surgir? Essa é a preocupação do homem natural, que coloca sua confiança em homens. Mas a palavra de Deus diz que nós não devemos colocar nossa confiança em homens. Não confiasse em carro e cavalos, mas confiasse no Senhor. Naquele tempo que Jesus nasceu, os judeus esperavam o seu rei. Mas que tipo de rei eles esperavam? Eles esperavam que o rei viesse lutar contra Roma e tirar Roma de Jerusalém, tirar Roma de Israel, para que se livrasse de uma vez por todas daquele império intruso que estava ali, destruindo a fé, destruindo as suas vidas, destruindo a sua liberdade. Mas o que Deus fez? Trouxe Jesus ao mundo e a vida continuou como ela era. Deus não destruiu Pilatos, Deus não destruiu Herodes, Deus não tirou César Augusto do trono. Mas sabe o que Deus fez? Deus fez com que Jesus nascesse e através de Jesus ele reinasse na sua e na minha vida. E o que aconteceu com Herodes? O que aconteceu com Pilatos? O que aconteceu com César Augusto? Se tornou insignificante. Hoje, nós só sabemos quem eles foram por causa dos registros na Bíblia e na história. Mas você e eu estamos reinando com Cristo. Jesus se tornou o rei e 2000 anos se passaram e ele continua sendo o rei dos reis. Na época que Jesus nasceu, próximo dali existia o país da Grécia. A Grécia era a potência do momento, não existiam os Estados Unidos, né? Mas Deus poderia também fazer com que Jesus nascesse na Grécia, em Atenas, na capital, era a língua mais falada da época, né? Deus poderia ter feito com que Jesus nascesse lá, no meio do glamour, no meio da sabedoria, né? Admirado pelos filósofos, pela cultura da Grécia. Não, ele nasceu em Belém da Judéia, porque era da vontade de Deus que Jesus viesse a ser o rei daquele que faz dele o seu rei, e não um rei semelhante aos outros, porque Jesus é rei daquele que permite e convida ele para reinar em sua vida. Jesus reina na vida daquele que fez dele o seu rei. Quando Jesus nasceu, Herodes, usado pelo diabo, mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, porque o nascimento de Jesus era o cumprimento da profecia de Miqueias, que dizia que ele seria o rei dos judeus. Então, para Roma era uma ameaça. Logo, o Herodes mandou matar todas as crianças. E o anjo do Senhor apareceu para José e mandou ele fugir para o Egito. Deus mandou José fugir para o Egito e ele obedeceu, o mesmo Egito que havia escravizado o seu povo. Muitas vezes a gente pensa assim, por que Deus mandou José fugir para o Egito? O Egito não era um lugar em que havia escravizado o povo de Deus? Deus, ele não trabalha da forma que nós achamos que ele trabalha. O que nós devemos fazer é confiar no Senhor. Hoje, Jesus é o Rei dos Reis. Ele reina sobre aquele que fez dele o seu rei. Mandou o Espírito Santo por você, mandou a palavra para você, deixou a igreja e os 5 dons ministeriais e os outros ministérios e a unção para alcançar você, para abençoar você, para elevar você a uma posição em que você aparece como filho de Deus. Você e eu somos bocas de Deus nesse mundo hoje. O mundo não está pior por causa de você e de mim, que é a igreja do Senhor. Ele vai voltar por causa de nós. E quando ele voltar, ele vai arrebatar a sua igreja. Depois nós iremos retornar com ele para reinar por 1000 anos. Depois nós reinaremos com ele por toda a eternidade. Então quem ganhou? Roma? A Grécia? Os poderosos? Não. Quem ganhou foi você e eu.
Porque nós abrimos o nosso coração e fizemos de Jesus o nosso Rei, fizemos de Jesus o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso mediador, o nosso advogado. E todos os dias nós estamos avançando, crescendo. O mundo está confuso, o mundo está angustiado, o mundo sabe o que fazer, mas nós sabemos quem somos, o que temos e o que podemos e para onde vamos. O que Deus quer que você e eu hoje façamos é confiar no Senhor, não confiar em homens, porque os reinos desse mundo passam, os reinos desse mundo são temporários, mas o reino de Deus é eterno. Amém? Então que Deus te alcance com essa palavra, no nome de Jesus. Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.